Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá a todos, muito bom dia. Mais um Jogo de Palavra dos estúdios em Gaia, Rádio Renascença, e hoje é uma grande honra porque pela primeira vez em 78 programas trazemos uma figura internacional, ou seja, que não é portuguesa. Mike Walsh, senhoras e senhores, bem-vindo. Olá, bom dia. O Mike Walsh é internacional irlandês e chegou ao Porto, jogou no Porto, a final dos anos 70, início dos anos 80, jogou na final europeia Basileia com os Juventus e depois ainda jogou Salgueiros, Espinho, Rio Ave. Sempre com bigode. Acho que naquela altura todos usava bigode, não é? Sim. Já não usa há muitos anos, não é? Mas agora, hoje em dia, está a regressar. Está a regressar a moda, é verdade. É verdade. Aquilo que eu tenho, eu na altura tinha 5, 6 anos, tenho memória de duas características do Mike. Grande cabeceador, toda a gente diz que parava no ar, e aquela situação dos quadrigémeos. Em janeiro de 85, não foi? Lembro-me que até foi manchete em alguns jornais esportivos portugueses. Foi. Que o Walsh e a sua mulher vieram de Londres, de repente foram sem ninguém na bagagem e vieram com 4 filhos. Foi. Isso foi há 40 anos, precisamente. Foi em janeiro de 85, não foi? Foi dia 28 de janeiro 28 de janeiro. 85, já fizeram 40 anos. 40. Fomos lá à Inglaterra fazer uma grande festa. Cada um tem muitos amigos, não é? Claro. Então juntaram-se tudo e fizeram uma festa de quase 200 pessoas. Ai, espetacular. Isso é um casamento. Foi fantástico. E o Walsh já é avô? Já. E esteve na Inglaterra agora, o dia 8 de março, nasceu o sexta. Ai, Então tem 6 netos, ok. um rapaz e 5 5 meninas. raparigas, muito bem. Sim, só meninas. E que tal foi passar de 0 filhos para 4? Já era um jogador, já era um jogador profissional no Porto, estava bem instalado aqui no Porto, mas como é que foi? Sim. Foram os primeiros bebés proveitos naquela altura no mundo, sem ser idênticos. Ok. Foram os primeiros do mundo. Ok. E no dia antes de nasceram, nós jogámos na Luz contra o Benfica. Sim. Era a primeira vez a Luz estava cheia por causa da terceira anel. A terceira não, ok. Era 120 mil pessoas Sim. a ver o jogo. Sim. E depois nasceu os bebês. E ganhámos 1-0 também. Foi? É o gol do Gomes, não é? O gol do Gomes. Eu lembro-me disso. Aí é que quase ganhámos o campeonato. Claro. Depois foi ao hospital e pronto, chegou às 4 da manhã. Cristina já lá estava 3 meses sozinho, no hospital. Ok. Sim. Mas está tudo bem agora. E como é que foi viver com 4 crianças? Alimentar, fraldas, tudo. Olha, era bom porque ninguém gostava de estágios, não é? Estágios. Eu pedia para ir para estágio para dormir. Pois, imagino. Na altura o treinador era o Arthur Jorge? Arthur Jorge, e eu disse, olha, estágio pode ser todos os dias, porque dormia no estágio. Em casa não me dormia em casa na vez. Impossível, sim. Mas a comunidade britânica aqui, há várias, de famílias antigas da vinda do Porto, Symingtons e Grahams, e a clube inglês ajudou muito. Essas pessoas amigas da Cristina, de mim, também ajudam muito. Sem família, não é? Era a nossa família. Claro. E também ainda temos uma empregada, a Linda Ferreira, ainda está connosco. Linda Ferreira. Sim. A Linda ainda está connosco. Até está em casa hoje. E há 40 e tal anos, não é? Maravilha. Foi tão bom. Faz parte da família. Ok. O Mike é irlandês? Nasceu na Irlanda? Não, eu nasci em Inglaterra. Ok. Minha mãe e meu pai
eram irlandeses. Emigraram para a Inglaterra quando eram novos, com a família, não é? Ok. E eles conheceram em Inglaterra. E depois juntaram-se, casaram-se. E eu fui nascido na Inglaterra com o meu irmão Stephen, mais velho. Ok. Mas meu pai morreu com 24 anos. Eu não cheguei a ver o meu pai. Ele morreu 4 meses antes de eu nascer. Ok. O Stephen Walsh. Meu irmão tem o mesmo O nome. mesmo nome. Ok. Ele também estava ligado a futebol, já estava a contar, não é? Sim, exatamente, pois foi. Sim, sim. E Off the ele- record, mas agora pode sim, contar a história, sim. sim. Ele era professor de futebol, de desporto, não é? Ok. Mas sempre era olheiro para vários clubes de Lancashire, Northwest, perto de Manchester United, Liverpool, Blackburn, Bolton, há muitos clubes. Ele olheiro, depois chegou a trabalhar para Chelsea. E quando veio o Marinho e Vilas Boas, pedem o meu irmão para ser full-time. Ok. E foi full-time, foi José que ofereceu a ele Esse trabalho. desse trabalho. Boa, boa. Então chegou a conhecer o nosso Claro. presidente aqui na Porto. Exatamente, o Vilas Boas. Muito bem. O Vilas Boas era quem estava responsável por olheiro das equipas adversárias do Chelsea. Sim, recruitment, não é? Exatamente. Recruitment e também para ver as táticas das Claro, outras sim, equipes. sim, Não é? E meu irmão também fazia essas reportagens, não é? Ok. E juntou a trabalhar com Vilas Boas e começou a ser grandes amigos. Ok. E eu também conhecia André nessa altura e até fiquei a minha casa. Boa. E cheguei a conhecer muito bem o nosso presidente. Claro, verdade, muito bem. E o Steve também jogou futebol? Como o Mike? Não. Não chegou a nível profissional. Jogou aquela semi-professional. Ok. Chegou a jogar para o Chorley, onde Chorley, sim, nós enchemos lá. Lá naquela, sim. E eles estão na National League 2. Mas ele era mais inteligente do que eu, porque eu não estudava bem na escola. Ele estudou e ele era professor. Mas depois saiu, fez a reforma, não é? Ok, claro. Mas com 50 e tal anos, depois aí começou a trabalhar full-time. E depois saiu da Chelsea e foi para Newcastle com Sam Allardyce. Ok. E depois chegou a ser adjunto de Leicester City quando ganharam o campeonato. Foi. Foi. Cláudio Ranieri, adjunto do Ranieri. Ele era adjunto de Ranieri. Não sabia. E ganharam o campeonato. Sim, 2016. E eu era o empresário dele. E eu é que fiz os negócios de contrato do meu irmão. Sério? E depois levei ele para Everton. Depois foi o mais bem pago adjunto do treinador, não é? Sim. De sempre na Inglaterra. E isso foi há pouco tempo. Sim? Ok, não sabia disso. E depois ele chegou a acabar, ele já está na reforma agora, mas o último clube era Charlotte FC no América. Na América, ok. Sim. Está bem. E Ele é mais famoso que eu. aqui em Portugal não é? Certeza. Talvez. E qual é que era o vosso clube de infância? Por quem puxavam mais? O Blackburn Rovers era o clube mais perto da minha casa, não é? Eu e meu irmão Stephen ia ver semana Blackburn e outra semana Preston. Okay. E o Preston North End são perto. Ele era Preston, mas como ele é irmão mais velho, eu não posso concordo com ele, não é? Claro, sim. Sempre do contra. Então eu optei para Blackburn. Okay. Então uma semana as duas eram para Preston. Depois a semana seguinte éramos para Blackburn. Boa.
Com 15 anos, Claro. ou não, com menos. Menos. 10, 12 anos. Ok. E Blackburn, eu cheguei a assinar para Blackburn com uma promessa de ser profissional. Ok. Mas o treinador saiu, foi para Blackpool e levou a mim para Blackpool. Ok. E eu fiquei chateado para não ser jogador de Blackburn no meu clube de infância. Claro. Não é? Nunca jogou no Blackburn? Joguei uma vez nas reservas, Ok. mas com 16 anos. Claro. Depois saí e joguei contra Blackburn muitas vezes e marquei golos contra eles com muita satisfação. Isso foi Blackpool? Foram quantos anos no Blackpool? Assinei em 1971 e saí em 78, 7 anos. É de começar, não é? Sim. Eu era 17 anos Sim. e marquei o melhor gol da minha carreira, não é? Naquela altura, em 1975. Uhum. Foi o Goal of the Season no BBC. Ok. O gol da época. Gol da BBC. época. Ok. Nessa altura é de todo mundo, porque houve poucos jogos na televisão. Claro, não claro. é? Sim, sim. E no dia 1 de fevereiro de 75, marquei esse golo. Então, agora, esse fevereiro, foi o Blackpool fizer uma homenagem a mim. Espetacular. E estava lá um jantar na véspera do jogo contra o Charlton Athletic. Uhum. E convidaram me e a minha família e os netos e tudo, Toda a gente. estiveram lá. E no dia do jogo também fui convidado para ser homenageado. Homenageado. E foi ao campo e não sabia, mas os netos todos com camisolas do Blackpool Sim. entraram em campo no fim da primeira parte. Foi fantástico, foi uma E surpresa. Esse golo foi a quem? Foi contra o Sunderland. E como é que foi o golo? Foi um golo, saí de meio campo e fiz sozinho, passei por 2 ou 3 jogadores e um tiro de 25 metros. Ok. Com o pé esquerdo. Eu não sou canhoto, eu sou Destro. pé direito, Ok, mas ok. usava bem os dois, não é? Sim, sim. E esse foi o votadamente o gol do ano e fiz 50 anos Pois, agora em fevereiro. Espetacular. Foi fantástico, foi E saiu do Blackpool porquê? Em 78? porque eles queriam dinheiro. Venderam para Everton. Ok. Foi a melhor transferência da Inglaterra nesse ano. Ok. Era 360 milhões de libras em 78. Ok. Mas teve lesões, mudança de treinador, também baixei da forma e foi vendido outra vez para Queen's Park Rangers. Também aí teve lesões, mudança de treinador, deixou a divisão Ei. e chateei-me com o treinador. Ele mandou embora e eu fui para o Porto. Mas Foi como é Tommy Docherty. Então, o treinador escocês, não é? Sim, sim, sim. Já tinha estado no Porto. Estava no Porto, sim. Estava no Porto, ok. Não, já estava nos anos 70, não Pois, é? sim, sim. Eu Foi, tenho ideias. acho que foi aí a ligação de um empresário de que eu conhecia, queria, chama-se Otto Knaus. Ele era, como se chama, agent, empresário de treinador, Ok. Humberto Hermann Stessel. Hermann Stessel, o austríaco, ok. Sim, que sim, treina no foi Porto e ele, no Boa Vista. foi ele Ok. que trouxe para Porto Ok, esse empresário. muito bem. Então, ele conhecia Tommy Docherty daquela altura, não Sim, é? sim. Então, foi... ele falou com Tommy Docherty que queria um striker, não é? Que era um ponta-lança. Ele disse, Walsh, podes levar ele à vontade. E foi aí... E o Walsh gostou da proposta? Eu cheguei a ver as antes, era um amphitheater, fantástico. Veio cá só ver primeiro. Foi. Veio cá a Portugal, ao Porto, aterrou. Foi, falou dinheiro, digital, Ok. mas
voltei e falei com Cristina Claro. e decidimos para mudar para aí. Isso foi em que ano? Quando é que chegou cá em definitivo? 1980. 80. No princípio, a época já tinha começado. Ok. Foi, acho que, setembro, outubro. Ok. Não podia jogar nas primeiras voltas de competições europeias porque então estava registrado ao tempo. Ok, sim. Eu percebo. Mas entrei no segundo. Não é? Sim. Foi este ano que jogamos contra o Roma, acho. Ok. Ganhamos 2-0, não é? Aqui em casa e empatámos lá 0-0 no Olímpico. No Olímpico de Roma, ok. E o Alves marcou algum gol ao Roma? Marquei aqui em casa, marquei o primeiro. Um grande cruzamento de Jaime Magalhães. Ele era bom, não é? Já me ganhei da coisa. Grande jogador. Ele era da direita e quem é que era da esquerda? Quando eu cheguei aqui, Vermelhinho, não. Vermelhinho estava, mas eu já não estava. No princípio, veio o Futuro, não é? Mas esse mais tarde um bocadinho. Sim. José Alberto Costa. Alberto Costa, claro. Sim. Também era bom? Oh, fantástico. É. Ele cruzava, foi aí, acho que foi neste ano de que José cruzou e marcou o gol contra o Benfica. Foi o primeiro gol que Bento sofreu naquela época. Acho que ele tem o recorde sem ter sofrido. Imbatibilidade, sim. Sim. E foi aí esse gol da Costa que cruzou e eu marquei da cabeça. Foi o primeiro gol que marquei contra Benfica. Muito bem. Em casa. E ganhámos, acho, 2-1, 2-0. E porquê esse jogo de cabeça tão bom? Porquê é que o Wolves tinha essa qualidade? É treino? Sim. É nascença? É o quê? Não, É os dois? um bocadinho dos dois, mas quando era miúdo era pequeno. Era muito pequenino. Então, meu irmão era mais velho, mais alto também, e jogámos na rua, não é? Uhum. Então, para fazer contra eles, jogar contra eles ou ganhar os lances deles, tem que trabalhar, tem que Claro. treinar para soltar. Sim. E foi aí que começou. E também tinha fama da Inglaterra também ser bom da cabeça antes de vir para cá. Sim. Aquele tempo de solto era assim, não é? Quem foi o seu primeiro treinador aqui no Porto? Foi o Herman Stassel. Ok, o Stassel. Foi. E o Pedroto foi logo a seguir? Sim, acho que Pedroto tinha saído. Tinha, exatamente. Era uma história de que eu conto. Eu cheguei naquela altura acho que era verão quente. Verão quente, é verdade, sim, de 80, é verdade. Se eu sabia que estava a passar, talvez não vinha, Pois, não é? Não sabia. Sim. Naquela altura não havia televisão e falava dos outros países. Sim. E houve qualquer problema dentro dos jogadores e acho que saiu o treinador e depois entrou o Herman Stassel e depois Stassel saiu e voltou o José Maria Pedroto. Sim. E foi aí. E também houve eleições no Porto e o presidente também mudou, não é? Foi, que era o Américo de Sá. Foi esse, também Américo de Sá, mas ele era meu presidente quando eu assinei. É verdade, sim. Mas acho que o Sr. Pinto da Costa estava no clube. Sim. Não sei. Diretor do futebol, talvez, não é? Diretor de outra modalidade. Acho eu. Sim. Mas lá estava. E depois o segundo contrato que eu fiz era com Pinto da Costa. Pinto da Costa, presidente. Portanto, na altura não havia Fernando Gomes. O Fernando Gomes, por causa do verão quente, estava em Espanha, não é? Ele tem ido para... O Sporting Rinron. Guijón, sim. E o Walsh aproveitou para... Sim, não sabia nada. Claro. Sabia nada disso. Eu joguei, acho que foi com Jacques. Jacques, ok. Albertino também jogava. Era a altura do José Fonseca. O guarda-redes. TV. Gabriel, Simões, Freitas, Central. Mursa. Rodolfo, não? Sim. Rodolfo.
Rodolfo Teixeira. Jaime Pacheco? Sim, mas já não estava nessa altura. Não? Só estava para ser. Ok. Acho que ele vem de outro clube, não sei. Mas aquela 80 não estava. Ok. Mas depois vi com Souza, António Souza, sim. André. André, claro. Sim, acho que eles entraram em 81. Ok. Mais Sim, ou sim, menos. sim. Ok. Frasco? Frasco, sim, também. Acho que Frasco já estava. Já estava, sim. E Canito, jogador do meio campo, da Aforada. Aforada, é verdade. Eu às vezes, vem do Miramar, eu dava boleia para ele para os treinos. Era? Bons tempos, fantástico. Bons tempos. O Jaime Pacheco contou-me uma história. Eu estive com ele ontem. Foi? E eu disse que ia estar com o Mike e ele contou uma história engraçada, que é um jogo com o Famalicão. Pode dizer no rádio? Pode dizer. Posso dizer. Um jogo com o Famalicão, penalti, e o Mike Walsh pediu para marcar o penalti e disse, o seu argumento foi, nunca falhei nenhum penalti. O Mike Walsh avançou e falhou o penalti. E o Jaime Pacheco e os outros, então... E ele disse, nunca tinha marcado nenhum penalti, portanto nunca tinha falhado. Ele é brincadeira. Brincava sempre, muito. ainda bem. É bom. Ele está bem da saúde. Está ótimo, está Fantástico. bom. Tá bom. Mandei um abraço, claro. Tá Eu já lhe mandei uma foto e o seu telemóvel bem. para se manterem em contacto. Fantástico. Ele Era grande amigo, só que sempre brincar. Mas foi bom treinador também, não muito foi? bom, então foi campeão pelo Boa Vista. Foi. 2001. Foi. E por falar em brincalhão, também havia um que era o Lima Pereira. Ui, esse é melhor, ou pior. Foi pior. Fantástico. Não, grande amigo, foi grande amigo. Ajudou a mim muito, porque ele falava bem inglês. Era? Sim, falava muito bem inglês. Acho que por causa da power do Varzim, falava com os turistas. Ok. Mas falava muito bem inglês. Ajudou. Pois, a minha pergunta era essa. Chegou a um balneário em que só havia portugueses, não é? Sim. Quem é que falava bem inglês? Era o Lima Pereira? Lima Pereira, José Alberto Costa e Adelino Teixeira. Ok, Adelino Teixeira. Sim. E nos estágios eu fiquei parceiro com Teixeira. Ok. Porque ele falava muito bem inglês, ele queria praticar e era bom para mim porque ele ensinou a mim a falar português. Claro. E o Walsh queria praticar o português. Sim, Claro. foi bom. Fantástico. Sim. Mas Lima foi com os neros, não é? Não se pode dizer, não é? Mas ele dizia, tu és um... Não é? Imagina. Eu sou, tu és... Não, tu és... Foi assim que eu aprendi as coisas, porque eles queriam que eu dizia os neros. Sim. Então eu fazia o contrário. Eu trocava as voltas. Mas foi mesmo, é verdade, como que eu aprendi. Porque eles dizem qualquer coisa mal para as pessoas, não é? Sim, claro. Depois eu pensar, aquela brincadeira. Sim. Sobretudo para dizer ao árbitro, não é? Sim, durante o jogo. Ui, a gente... Apanhou algum árbitro, lembra-se de algum nome de um árbitro português? Sim, houve uma história que eu contei. Tivemos a jogar na Bélgica, Irlanda. Ok. Eu, Raul Nazaré. Raul Nazaré, sim. Bélgica, Irlanda? Isso é que é qualificação para um Mundial? E não qualificámos por causa de umas decisões Sim. Duvidosas. Ok. Então essa Irlanda era o quê? O Liam Brady? Não. Lembrei eu e lembrei. Está no livro dele. Está num livro do Liam Brady? Sim, melhor comprar é? isso. Diz lá, Ok. eu diz umas coisas a ele que porque na altura o Walsh jogava em Portugal, portanto o Walsh tinha que servir de intérprete. Sim. Eles disseram, Liam disse que a mim, o que é a palavra para thief? Em português? Ladrão, não é? Ladrão.
Yeah. Então, não vou dizer mais nada. Ok, muito bem. Mas, Já agora que falou da Irlanda, houve algum momento em que se sentiu inclinado a jogar por Inglaterra ou nunca houve um convite? Não houve um convite, mas como o meu pai morreu antes de eu nascer, e tem aquele sentimento. Ligação, claro. Sou irlandês, não é? Claro, boa. Eu nasci na Inglaterra, mas sou irlandês. Claro. Não é? Então, por isso. E a sua mãe deve ter ficado contentíssima. A família, Claro. meus primos, mais os meus primos, não é? Mais velho, primo mais velho, porque Sim. foi quando estive com eles a aprender a jogar, não é? Eles ficaram e assistiram todos os jogos. A sério? Quando estava na Claro. Irlanda, assistiram todos os jogos. Sim. Quantos jogos fez pela Irlanda? 21. É muito. É bom. Muitos deles aqui no Porto, já? Ia para lá jogar para a Irlanda? Quase tudo. Quase todos? Tudo, sim. Ganhou, foi protagonismo por ter jogado aqui em Portugal, é? Sim, mas não, já estava. Com aquele golo no Blackpool, imagino que ganhou. Sim. Aí depois Muito nome, não é? estava a jogar no Everton, grande clube, um dos melhores clubes de Inglaterra. Quem é que jogava nesse Everton? É aquela equipa que ganhou a Taça das Taças ou ainda não? Sim, 85, alguns. Bob Latchford, David Thomas, Dobson. Acho que era mais cedo um bocadinho. Pois, claro. Mas o Dobson eu conheço esse nome, sim. Sim, grande jogador. Okay. Mas ainda esteve aqui no Porto. Foi? Ligou para mim e combinei com ele ano passado. Espetacular. Ele é grande amigo do meu irmão também. Ok. Qual foi o jogador o melhor jogador que encontrou aqui em Portugal? Como amigo ou como... Os dois. Como jogador de futebol e como pessoa. Amigos, Lima, amigo de tudo. Toda a gente adorava Lima. E Magalhães, João Pinto, eram grandes amigos porque eram jovens a entrar. Eu era mais velho, não é? Mas eles entraram naquela altura quando eu cheguei. Claro. Portanto, aproximaram-se. Assumiram. E ficaram, depois dos jogos, ficaram a fazer cruzamentos e tal. Era? Boa. Okay. Com o Jaime, com a juventude. Sim, eu fiquei depois dos treinos para fazer mais um bocadinho. Claro. E Jaime foi um grande... aquela dois jogadores no lado direito, fantástico. Claro. Juntos. E também sozinhos, mas juntos também. Sim, claro. É uma boa dupla. Sim. Ajudaram com muitos gols para mim, mas também para o Fernando, também claro, Gomes grande equipa. E como é que foi o regresso do Fernando Gomes? Foi natural? Eu não sei, o político, não é? Mas ele voltou. Ele voltou, talvez, por causa de José Maria, resolvendo os problemas, claro. Não é? Mudaram-se, voltou o treinador, mudou o presidente, sim. Não sei, o político, não é? Claro, sim. Mas voltou e fizemos um duplo, mas ele era sempre o principal. Ok. Ele era sempre o principal e eu ajudava um bocadinho. Okay. E o Pedroto, como é que era? Gostou de trabalhar com ele? Gostei imenso. Muito? Ele é uma pessoa daquelas, um bocadinho de medo dele, mas mais respeito. E também ele gosta de brincar um bocadinho também. Okay. Dizia, uma vez eu marquei 3 golos contra a Espinho em casa, ganhamos 4-1, e depois de treino ele estava a fazer uma palestra e falou comigo pessoalmente, estava tudo sentado, não é? E foi assim, era o jogo da Europa, acho que foi contra Anderlecht, fora. Ele disse, Mike, em inglês, safety first. Eu disse, seguro primeiro, sim. E depois começamos a treinar ali, foi para mim, já foste. Foi assim, a dizer de que eu não vou jogar na segunda-feira, ou quarta-feira na Europa, porque fora jogava com um ponta de lança, não é? Sim, e já foste. E é verdade, não joguei. Foi claro. Pedrota com...
Eu entendi o sentido daquilo. E qual é que era havia diferenças entre o Pedroto e o Arthur Jorge? Porque, no fundo, o Pedroto acreditava muito no Arthur Jorge, por isso é que o Arthur Jorge foi contratado. Sim, o Arthur Jorge tem umas coisas semelhantes, não é? Disciplina, muito disciplina. Treinava bem, forte. Ok. E era duro, homem duro. Mas, olha, foi o melhor treinador que eu tive porque ganhei 2 campeonatos seguidos. Seguidos, é verdade. Sim, E chegamos ao final da Taça das Taças, isso foi antes, não é? Sim, foi. Isso foi com o Tony Moraes já, não é? Era Sim, Pedroto mas Moraes. o Pedroto estava doente. Estava doente. E foi, não sei, e Arthur Jorge ganhou os troféus, não é? Claro. Sim, sim. Foi depois de muito tempo, não é? 19 anos sem ganhar o campeonato e ganhamos 2 vezes juntos. Sim. O bicampeonato, sim, 2 vezes seguidas. Sim, é verdade. Foi. E o Pedroto, quando adoeceu e deixou de ir aos jogos, vocês, como equipa, sentiram isso muito? Ou o António Moraes conseguiu? António Moraes foi muito bom. Ok. Não era tão duro, não é? Mas sempre sentia a presença do Pedroto, não é? Através dele. Sim. E foi um tempo triste, mas temos de ser profissional, não é? Claro. E fazer concentração no trabalho. E dava para ele também, não é? Claro. Foi um tempo difícil, mas foi um tempo bom também. Na época em que nessa época, o Porto chega à final europeia com os Juventus. Alguma vez o Walsh pensou que ia jogar a titular ou já se sabia que era o Gomes o único ponta de lança nessa noite? Eu talvez sabia de que em casa jogava os dois. Os dois, não ok. sei. Mas fora. Mas Portugal era o futebol aqui em Portugal era mais avançado de outros países, mais avançado da Inglaterra. A sério? Em quê? Naquela altura, em termos de equipa junto, não é? O plantel. Hoje em dia, todo Manchester City, os grandes clubes têm um grande plantel. Claro. E toda a gente quer jogar. Sim. Aqui também, não é? Mas aceitava mais o plantel nos anos 80, só agora que estão a aceitar na Inglaterra. Percebo, sim. Compreendo. Sim. E outras coisas era fazer estágio. Na Inglaterra quase não fazia muito estágio, só se for a viagem longe. Claro. Aqui fazia para preparar, para descansar. Sim. Treinava 2 vezes, na Inglaterra treinava de manhã, depois de manhã de jogar golfe, não é? Aqui é treinar outra vez. À tarde. Ok. A comida no estágio, não é? Não pode comer aquilo, a dieta também. Sim. Ok. Mas isso foi nos anos 80. Pois, é engraçado. Já não havia na Inglaterra. Muito bem. Estava pensada, só agora. A maneira de jogar, o sistema de jogar, um ponto de lança, um número 10. Na Inglaterra era 4-4-2. Sim, era mais básico. Sim, mais básico. Claro. Aqui treinava mais tecnicamente, não é? Com bola. Muita coisa, avançado. Muito engraçado, sim. O Walsh entrou ao meio da segunda parte, com os Juventus? Sim. O problema quando é assim, se eu preciso entrar, éramos a perder, ou precisamos de um gol. Claro. E foi meia hora de fim, talvez. Tivemos a perder 2-1, não é? Sim, verdade. Sim. Mas entrei uma vez no Donetsk, não é? Com o Shakhtar, sim. Nos quartos de final dessa campanha. Sim, os quartos finais. Então ganhamos aqui 3-2 em casa. E tivemos a perder 1-0 lá fora. Eu estava no banco, era 20 graus menos. Era muito frio mesmo. Eu entrei gelado, mas marquei o empate
para passarmos, Claro. e ganhamos 4-3, não é? Sim, sim, sim. Mas se não marcar esse golo, não Sim, passávamos. passava a Shakhtar com golos fora. A Sim, regra dos golos fora, foi. claro. Ah, boa. E Portanto, passamos. isso é eliminatório que dá direito a jogar com o Aberdeen na meia-final? Sim, foi. Ok, foi. ok. E Alex Ferguson. Yeah. A primeira vez que encontrei Alex. Foi aí? Foi. Ele esteve aqui, ele veio ver os jogos e estava João Mota, Sei. adjunto ao treinador, uns dos treinadores, não é? Ele levou Alex para o clube inglês. Ok. Quando ele esteve aqui a ver a equipa, Sim. eu por acaso estava lá e encontrei com ele. Ok. Foi a primeira vez. Engraçado. Depois eu conhecia mais vezes depois. E ele é simpático? Muito simpático, É. muito simpático. Gosta de brincar também, mas muito sério. Não é? E foi aí que ele, a Aberdeen ganhou. Sim, o Aberdeen tinha... Sim, naquele ano ganhámos contra duas equipas escocesas. Verdade, verdade. O Rangers primeiro Sim. e depois o Aberdeen. Mas normalmente é uma equipa só. Pois. Taça das Taças. A Aberdeen estava lá porque ganharam o Taça das Taças em 83. No ano anterior ao Real Madrid. Sim, Do Di Stefano. foi. 2-1. É, Então ganharam, por isso eram duas equipes escocesas. verdade. E eu, como inglês e irlandês, ganhámos contra os dois escoceses. Fantástico. Rangers e Aberdeen. Afastaram-me. O Porto perde essa final europeia e depois, no ano seguinte, recebe o Futre. E depois, no ano seguinte ainda, com o Walsh no plantel, Sim. Madjer e Mlinarzic. Sim. Como é que eram esses jogadores? Fantástico também. Futre também é brincadeira, mas era jovem. Era muito grande miúdo, jogador. Grande jogador. Mesmo? Grande jogador? Fantástico. Passava para pessoas Mas rápidas. passava pelo João Pinto nos treinos, por exemplo? Ninguém passava João. Sem penas ou com penas. Nunca passava. Mas ele era brincadeira. A imagem também. E eu, O Mlinarzic. nós é grande guarda-redes. Mas o problema para mim, porque naquela altura houve estrangeiros. restrições de... Ok. Meu contacto estava a acabar em 86, então houve restrições em jogar estrangeiros. Claro, sim. Então era Mlinarzic, era Madjer, Juari, era não? Não, acho que brasileiro é outra lei, não é? Ok. Talvez mais um. Era mais difícil para entrar na equipa. E eu estava mais velho, estava a acabar o contrato também, por isso não assinei outro contrato. Não assinou. Não Claro. foi oferecido, não é? Sim. Se for oferecido, ficava, não é? Claro. E talvez ganhava A Taça dos Campeões, não é? Sim, Pois. mas a carreira em geral foi bom. Há ups and downs, não é? Claro. E para onde é que foi a seguir ao Porto? Foi para Salgueiros. Salgueiros. Rodolfo Rodolfo Reis. foi para treinador da Salgueiros, éramos grandes amigos. Ele morava em Miramar também, onde é que eu morei. Sim. E eu fui lá, ele pediu para ir lá, foi lá, fiz um ano. E jogava lá, no Salgueiros? Sim, jogava titular. Era com quem? Com quem é que jogava lá na frente ou era sozinho? Sozinho, talvez. Sim, sozinho. Estava lá Zé Manel, Jorginho, Madeireira, guarda-redes. Sim. É boa equipa também. Bom. Frank. Franca. Rui França. Rui França. Sim. Ok. Boa. Sim. Festas. É. Sim. Isso era, o Vidal Pinheiro era pelado ainda ou já era relevado? Era relevado. Mas eu joguei pelado com Porto. Com Porto, antes. Ok. Sim. Isso que era uma coisa difícil para mim. Chegar à Inglaterra, da Wembley, da Anfield. E de repente campo é Vidal pelado. Pinheiro. Claro. No Salgueiros um ano, só porquê? Só um ano? Só um ano de contrato. Ok. Eu estava a pensar em acabar, eu estava com 32, 33.
só assinava um ano e... E marcou golos no Salgueiros? Sim, marquei muito gol contra o Benfica, grande gol contra Também o voltou a marcar ao Benfica pelo Salgueiros? Sim. Aonde? Sim. Na Luz ou em Vidal Pinheiro? Em Menal Pereira, 1-1, marcámos 1-1 contra Silvino. Silvino Louro, ok. Sim. Um bom gol? Foi um gol de... Ok. Sim, Vôlei, não? Vôlei. Ok. Sim, fora da área. Espetacular. Ainda dá, tem no YouTube. Ok. Vou ver. Foi uma senhor no Algarve, falámos e ele foi buscar. Eu disse, eu marquei esse gol, nunca vi, mas foi ano passado, há 2 anos. Espetacular. Ele foi lá, online, ou Aham. YouTube. Portanto, 40 anos depois, reviu pela primeira vez esse gol ao Benfica. Foi, há 2 anos. Espetacular. Foi um miúdo que sabia apanhá-la. E agora é que eu estou a pensar, o Silvino trabalhava com o Mourinho no Chelsea. Sim, era junto de Mourinho. E chegou a falar com ele, né? Ele chegou a falar com o meu irmão, não é? Pois, E sim. às vezes vi. Ok. Sim, às vezes vi. Estou a perguntar porque tantos anos depois, conhecer um homem a quem marcou um golo é... Sim. Ele encontrou-se aqui com meus amigos, meus filhos. Ok. Os meus filhos, desculpa. Sim. Aqui na Porto, uma vez, ele disse foi o melhor golo que ele sofreu. O melhor golo sofrido da minha vida. Era bom, dava moral a mim para frente dos meus filhos, não é? Claro. Então, e depois dessa campanha no Salgueiros, portanto é 86, 87? Sim. O que é que estava a pensar em reformar-se, mas... Sim, estava na Inglaterra, estava a pensar em acabar, e Quinito, o treinador Quinito, não sei como, apanhou o número de telefone da casa da minha mãe, e eu estava lá, ligou para mim, e naquela altura não havia telemóveis. Não havia, sim. Então ligou, mãe, dá-me mais um ano, faz favor. Sério? Você vive em Miramar, vens da praia para Espinho. É perto, não é? É muito perto. Claro. E ele disse, ele também sabia de que não jogava sempre, não é? Mas ajudava com a experiência e foi bom. Ele era muito boa pessoa. Ok. Diferente, não é? Simpático, ideias diferentes. Uma vez joguei no meio campo, recuado, ele disse, olha, acho que foi contra o Braga. Ele disse, olha, eles vão ver se a mãe está a jogar na frente. Então há um ponto de lança, há um defesa e há livre. Então há 2 jogadores atrás, vão procurar a Mike. Claro. E estás no meio campo. Yeah. Vão dar problemas a ele. Para abrir, sim. Então jogámos assim. Foi a primeira vez na minha carreira, né? Joguei meio campo. Sim. Né? E ganhámos lá na Braga. Ele teve aquelas ideias, não é? Essa equipa quem é que tinha de jogadores, lembra-se? Silvino, Moraes, o outro Silvino guarda-redes. pequenino, guarda-redes pequenino. Sim, bom, sim. Congoló. Congoló, ok. O Pingo, não. Pingo, que depois foi para Porto. O Quinto foi para treinador do Porto depois daquela ano. Okay. Ficámos em 6º lugar. O Espinho ficou em 6º. Primeira, mais alto do que a história, não é? Sim. Quase na Museu Europa. Ok. Quase. O que é que falhou, lembra-se? Não sei. Ficámos em 6ª. Pois. 1 ponto ou 2 pontos assim. Senão, incrível, não é? A Espinho fica tão em cima. Alto, né? Tão alto, né? E depois o Canito saiu e foi para o Porto. E o Alves ficou no Espinho? Eu estava a pensar em voltar para o Porto. E não recebi essa chamada. E depois foi para Rio Ave. Rio Ave? De mais um ano. Ok. Na segunda divisão ou na primeira? Segunda divisão. Zona Norte, é? Com treinador... Mário Reis, não? Mário Reis. Ok. Foi. E Mário Reis saiu
eu fiquei com o treinador-jogador Ok. até o fim, mas não durou muito tempo. Não. E depois acabei em 1989. Ai, espetacular. Então Sim. começou em 71 Sim, e acabou em 89. sim, 18 anos. 18 anos. Bom, Ai, carreira cumprida. muito bem. E já falámos de companhias de equipa e adversários. O Walsh era avançado, que centrais eram muito chatos. Havia muito? Sim. Ou não? Sim, mais difícil para mim, Mozart. Mozart? Grande defesa. Ainda jogou com ele? Contra ele, sim. Ele estava a começar, talvez. Pois. Sim, acho que foi no Espinho. Ok. Sim, quase no fim da carreira. Sim. Talvez as minhas pernas não andavam tão rápido como antigamente. Sim. Mas ele era quê? Era Central. forte, duro? Era o quê? Forte, duro, rápido. Muito rápido. Mas também Humberto Coelho, ao Antes, contrário, não? claro, Antes, quando claro. eu comecei, ele era mais velho, talvez. Mas dois tipos de jogador, ou não? Ou Sim, iguais? Humberto Coelho é mais Bobby Moore, estilo sair, não é? Uhum. Beckenbauer, não é? Yeah, sim. Mas, E o Mozart era tipo o quê? Van Dijk Ok. joga Boa. no Liverpool. Liverpool. Ok. Ele era tão, Engraçado. sim, classe. Ok. Tem classe. Ok. Boa. Muito bom. E o Walsh, já vi que marcava gols ao Benfica e ao Sporting também marcava? Ou nem por isso? Sim. É? Uma vez empatámos 3 igual. Em lá Alvalade? na Alvalade. Com 3 gols do Jordão? Sim. Jordão do Sporting. E eu marquei 2. 2. Sim, foi bom. Foi um penalti também sobre o Jordão também, não existe. Foi? Foi. E também um contra mim que foi penalti. E que não foi assinalado? Não mandaram. Ok. Mas sempre assim, não é? Falando de Isso não é penaltis. isso não é um famoso jogo em que o Jordão marca de calcanhar? A bola é um acho cruzamento que e ele de calcanhar. sim, cruzamento do lado esquerdo. Ele, Exatamente. mas foi esse jogo. O estádio cheio, fantástico. Jogo à tarde? Foi. O- 3-3. 3-3, é. Sim. O Mike Walsh tem... Oceano jogava. Era o Oceano de Sporting? Sim, jogava contra mim. O Mike Walsh tem camisolas desses jogos? Guardava ou não? Sim. Tem pendurada em casa em Miramar. Ai, Tem camisola da Juventus. tem. Sim, aquele Trocou jogo. com quem? Não, Com quem é que trocou? não sei. E não sabe o número da camisola? Não sabe porque a camisola está Está virada. virada, mas Claro. não sei. Mas Ok. tem da Blackpool, Claro. por causa do gol, 75. Guardou não é? essa camisola? Sim, a camisola. Boa. Sim. E também tem a Argentina. Tem Jogou seleção. contra a Argentina? Sim, 2 vezes. Aonde? Irlanda. As duas vezes na Maradona. Irlanda. também. Maradona? Maradona jogou. Sim. Perdemos 1-0 em um jogo e empatámos 0-0 no outro. E tem camisolas francês. Isso não era é? Passarela, não? O defesa central era o Era Passarela? Passarela. E então? Talvez. Bom jogador? Fantástico. Foi? A Passarela. Irlanda jogava, era o Walsh e mais quem? O Stapleton, não? Frank Stapleton, Stapleton. sim, bom jogador, Frank. E antes de Frank, Don Givens, Givens, ok. bom jogador, é mais velho. O Walsh jogou com o Maradona, então? Joguei contra ele 2 vezes. E Sim. ele Grande. jogou bem nesses dias ou não estava? Diga? O Maradona jogou bem nesses 2 Sim, jogos? era miúdo, acho que tem 17 anos. Ainda faz lembrar da Futra também, daquele estilo, pé esquerdo, passava sim. para os jogadores, rápido. Fantástico. E camisola da França, estavam a dizer? Também da seleção francesa? Francesa, várias. Há Natal, há 2 anos atrás, o meu genro, não é? Um dos meus genros. Sim. Ele trabalhava no Arsenal. Ok. Encontrou-se a minha filha lá, ela também, Kelly, trabalhou
Nacional. E juntaram-se e são casados. E foi ela que teve a terceira bebê agora. Ok. Ele conhecia as pessoas que montaram as camisolas, então uma surpresa no Natal, arranjaram 6 ou 7 camisolas já com moldura. Assim, Ok. e ofereceram no Natal. E foi aqui em Miramar. Ok. E foi assim que aprenderam. Sim. Mas há várias que ainda estão na caixa no solto. Tem que se arranjar essas Claro. também. A camisola da Argentina é de quem? Lembra-se com quem é que trocou? Acho que foi Passarela. Passarela. Número 6. Ok. Acho que foi o número 6. E tem do Porto também? Suas? Sim, tem a camisola pendurada final das taças de Juventus. Tem a camisola. Tá. Ok. Também não se lembra de quem. Ok. Tem que abrir outra vez e ver Claro, de novo. ver, não é? E tem camisolas do Benfica, do Sporting? Não. Não. Mas tem do Salgueiros, do Espinho, do Rio Ave, também tem essas? Não tem. Tem de Blackpool, Porto está bem daquela altura, aquelas antigas, não é? Sim. De dia. Claro. Blackpool, Porto, Irlanda e Juventus, camisola dos Juventus e as bandejas, não é? Sim. De campeonato. Campeão. Também. E também de chapéu de um cap. Em Irlanda é um cap. 21 caps, então. Sim, mas não são 21, várias, não é? Ok. 5 ou 6 Ok. encaixadas, não é? No muro. Tem que ir lá ver. Pois vou. Aceito o convite já. O Walsh vive cá ou passa cá muito tempo? Como é que é a sua vida? Ultimamente tenho estado mais na Inglaterra, porque este ano foi maluco. Eu fiz 60 anos em agosto. A Christine também fazia Natal. Fomos para a Inglaterra para Natal. Os crianças, os filhos... Faziam 40 anos em janeiro, não é? Em janeiro. Okay. Aquela homenagem de Blackpool foi em fevereiro, dia 1. Em fevereiro, 50 anos. Então passámos bastante tempo na Inglaterra. Okay. Mas escolheu assim. Claro. Em Natal também é mais difícil agora com os bebés. E mais caro também, vem no Natal para cá. Então nós somos mais obrigados para ir para lá. Okay. É mais fácil 2 ir para lá, não é? Claro. Então estamos naquela situação, mas no verão está tudo aqui. Sim. É sério? Julho, agosto, casa cheia, Miramar. Quantos é que são ao todo? Somos 15, não? Nasceu agora a última, Geórgia, nasceu no dia 8 de março. Nasceu no dia da mulher, muito bem. Foi. Boa, muito bem. Foi, nasceu. E agora vamos para a Inglaterra porque vamos fazer outra festa, 50 anos de casamento. Parabéns. Em 29 de abril. Ok, muito bem. E vamos juntar tudo numa casa lá na Inglaterra, vamos juntar... Mais de 200 pessoas. Não, só 15. Só 15. Ok, só está 15. bem. Muito bem. Olha, Walsh, muito obrigado pela sua presença, prazer. Foi ótimo. Ok, obrigado. Senhoras e senhores, Mike Walsh, não me canso de repetir, obrigado por ter vindo. Foi uma surpresa, uma agradável surpresa ter aqui um internacional e a falar tão bem português. Obrigado ao Adelino Teixeira, ao Lima Pereira e a todos os Alberto Costa. Dá para entender. Dá, muito bem, então não dá, muito bem. Pode seguir-nos sempre no site rr.pt, YouTube, Spotify. Para a semana cá estaremos. Muito obrigado e até para a semana. Tchau. Obrigado, Walsh. Obrigado.